O sistema de administração de recursos humanos proporciona a interação entre as pessoas e as organizações através de seus subsistemas. Os subsistemas da administração de recursos humanos (ARH) são desenvolvidos através dos processos de gestão, que adotam políticas, programas, métodos e práticas com o objetivo de atrair, administrar e desenvolver os colaboradores nas empresas. Os subsistemas da ARH e suas principais práticas são provisão, aplicação, manutenção, desenvolvimento e monitoramento. A seguir abordaremos um pouco mais sobre esses subsistemas. Considerando os subsistemas de recursos humanos e as políticas organizacionais, são definidos os processos e procedimentos operacionais. Nesse curso iremos apresentar o subsistema de aplicação e o processo de avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho é o processo da administração de RH, realizado periodicamente, sendo trimestral, semestral ou anual, que busca identificar e medir o desempenho dos indivíduos na organização, estabelecendo uma comparação entre o desempenho esperado e o apresentado pelos colaboradores. É aplicado por um superior imediato, em relação a um colaborador. A realização pode ser periódica, mas o acompanhamento deve ser contínuo. A avaliação de desempenho tem como objetivo ajudar os colaboradores a entender suas funções, seus objetivos, as expectativas e o seu nível de desempenho. São avaliadas as habilidades, os comportamentos e resultados. Os resultados geram informações para tomadas de decisões acerca de políticas de remuneração, promoções, demissões, treinamento e planejamento de carreira. Proporciona o crescimento e o desenvolvimento do avaliado, ou seja, a partir dos resultados, a empresa fica possibilitada de desenvolver ações para manter e aumentar a produtividade, cumprindo as suas metas estratégicas. A avaliação de desempenho tem como principais objetivos: avaliar os aspectos técnicos e comportamentais individuais e grupal dos colaboradores, alinhar o desempenho dos colaboradores de acordo com a estratégia da organização, identificar os colaboradores que apresentam desempenho superior em relação ao que é exigido pela empresa e em relação aos demais colaboradores na mesma função. Prover subsídios para feedbacks. Prover subsídios para o desenvolvimento profissional. E prover subsídios para promoção. A avaliação de desempenho não deve ser utilizada apenas para os gestores avaliarem os seus colaboradores. É muito importante que os trabalhadores também tenham a oportunidade de avaliarem seus supervisores. Embora a adoção deste tipo de avaliação em mão dupla possa causar reações não muito positivas no início, devido a gestores inseguros e subordinados receosos de expressar suas opiniões,
os resultados serão bastante satisfatórios para a organização. Algumas organizações possuem um trabalho sistemático e efetivo nesta área. Dentre elas, a grande parte promove avaliação em períodos distantes, uma vez por ano. O ideal é que ocorra uma prática avaliativa constante. O ato de avaliar e dar feedback ao avaliado deve ser uma prática inerente ao dia a dia do relacionamento entre os líderes e seus subordinados. A adoção dessa prática pode antecipar problemas e resolver antes que estes se agravem. Além disso, as relações internas serão otimizadas dentro do sistema hierárquico. Em organizações de grande porte, onde há necessidade de uma comparação matemática de desempenho para fins de promoção, faz-se necessária a adoção de instrumentos padronizados de aferição de desempenho. Outra característica desejável para os sistemas de avaliação de desempenho é o foco na missão da empresa. Devem ser valorizados os resultados relacionados à competitividade, à qualidade dos serviços e à manutenção de um adequado relacionamento com o meio ambiente externo. Os parâmetros avaliativos básicos devem estar calçados na estratégia empresarial. Deve também haver clareza e transparência na escolha dos fatores de avaliação. Cada pessoa deve saber exatamente sobre quais parâmetros será avaliada. O ideal é que, inclusive, exista uma negociação a respeito, com os próprios avaliados participando da definição dos critérios e procedimentos adotados, o que, dentre outros efeitos benéficos, contribuirá para reduzir a resistência à avaliação. Esse processo é desenvolvido considerando as etapas de planejamento, avaliação e o desenvolvimento dos colaboradores. Planejamento, considerando a cultura organizacional, através da identificação e análise da sua missão, visão, análise interna e externa. O planejamento é a etapa de estabelecer as metas e competências organizacionais que serão avaliadas. O planejamento também é a etapa de definir como será o método de avaliação e os níveis de desempenho satisfatório dos colaboradores. Avaliação e a etapa de avaliação na prática. É o processo de avaliar os colaboradores através da comparação entre o desempenho esperado e o apresentado. Desenvolvimento e a etapa de ação com os resultados obtidos. É o processo de desenvolver ações de feedbacks, de reconhecimento ou capacitação, visando as competências necessárias para atingir as metas organizacionais. Definindo as competências avaliadas no processo. As competências a serem avaliadas são denominadas no processo como fatores de avaliação. Estas devem ser selecionadas de acordo com a atuação do negócio, a função do colaborador e a definição do planejamento estratégico organizacional. Para garantir a eficácia da realização da avaliação, é imprescindível a definição clara e objetiva das competências que serão avaliadas. As competências precisam estar alinhadas com a função do colaborador. Para tanto, é necessário fazer um mapeamento das competências, ou consultar o manual de descrição de cargos da empresa. Por exemplo, a missão da organização é prestar serviços com excelência, garantindo a satisfação dos clientes. O questionamento da análise deve ser, para prestar serviços com excelência e garantir a satisfação dos clientes, o que é necessário. E assim encontraremos as competências. Métodos de avaliação. Existem diversos métodos para a aplicação da avaliação de desempenho. O responsável pela avaliação de desempenho dos colaboradores é o líder imediato, ou seja, é uma responsabilidade de linha, e este deve escolher o método que melhor se aplica à cultura organizacional. As principais aplicações que devem ser realizadas são a avaliação do período de experiência e a avaliação periódica de desempenho.
Disponibilizamos no material de apoio os modelos de formulários de avaliações de desempenho. Avaliação e a etapa de avaliação na prática. É o processo de avaliar os colaboradores através da comparação entre o desempenho esperado e o apresentado. A realização da avaliação de desempenho deve ser planejada. O avaliador deve ter em mente que está analisando o desempenho da pessoa, e não a pessoa. O avaliador deve se certificar e conhecer as competências observadas, para poder comparar com o resultado apresentado pelo colaborador. Dedique um tempo exclusivo para essa tarefa, com isso o foco não será desviado, evitando assim avaliações superficiais. Desenvolvimento e a etapa de ação com os resultados obtidos. É o processo de desenvolver ações de feedbacks, de reconhecimento, ou capacitação, visando as competências necessárias para atingir as metas organizacionais. Resultados da avaliação de desempenho. Para os resultados considerados insatisfatórios, os líderes devem definir ações de melhoria, tais como acionar a área de treinamento e desenvolvimento para a realização de ações de capacitações, ações corretivas, feedbacks e medidas disciplinares, elaborar plano de desenvolvimento do profissional, readequação dos processos de recrutamento e seleção, ou em último caso, encaminhar para análise de desligamento. Para os resultados satisfatórios, o líder poderá efetivar uma ou mais ações, tais como plano de ações motivacionais, prover a avaliação individual dos colaboradores participantes dos processos internos, registrar formalmente o elogio ou reconhecimento, indicar, quando pertinente e possível, o colaborador à promoção por mérito, ou indicar análise de mudança para outro processo mais adequado ao perfil do colaborador. As avaliações são realizadas com o principal objetivo de desenvolver competências para maximizar os resultados organizacionais, e para tanto, o feedback é a principal etapa do processo de avaliação de desempenho. O feedback consiste na apresentação dos resultados da avaliação de desempenho, valorizando os pontos fortes, e realizando uma análise assertiva dos pontos de desenvolvimento. Permite para o avaliador e avaliado a percepção do nível atual das competências, e revela se existe a necessidade de desenvolvimento de plano de ações individuais. O feedback, sendo satisfatório ou não, deve ser realizado de forma clara e ética, pois permite uma negociação objetiva entre avaliador e avaliado. No desenvolvimento de ações onde todos ganham, o avaliado tem a oportunidade de se desenvolver pessoal e profissionalmente, e para o avaliador, proporciona maior desempenho no alcance de resultados. O feedback deve se centrar na realização das funções, considerando os conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à função, pois avalia-se o desempenho, e não a pessoa. O primeiro passo é a análise crítica. Após realizar a avaliação, o avaliador deve realizar uma análise crítica dos pontos observados. O avaliador deve se preparar para realizar o feedback e identificar evidências do comportamento observado no trabalho diário do colaborador. Essas evidências servem como base de argumento para o avaliador e como compreensão por parte do avaliado. O segundo passo é considerar o resultado global. Todas as competências avaliadas devem ser abordadas no feedback, e não focar apenas nos pontos de desenvolvimento. Fortalecer os pontos fortes gera um sentimento de reconhecimento e motivação por parte do colaborador. O terceiro passo é se certificar que o avaliado compreendeu o feedback. É necessário certificar que o avaliado compreendeu o feedback aplicado, cabendo ao avaliador esclarecer e chegar a um consenso nos casos de divergências de opiniões. E o último passo é o desenvolvimento de plano de ações. O passo mais importante do feedback é o planejamento de ações com o objetivo de desenvolver as competências insatisfatórias identificadas na avaliação. Muitos avaliadores aplicam o feedback dos pontos de melhoria e deixam a responsabilidade de desenvolvimento exclusivamente nas mãos do avaliado. Esse comportamento consiste em uma falha no processo,
porque faz com que a avaliação perca a sua essência. Os planos de ações devem ser realistas, mensuráveis e acompanhados continuamente para que alcance a sua eficácia. O PDI, Plano de Desenvolvimento Individual, deve ser a etapa final do processo de avaliação de desempenho. Acompanhado de um feedback, o PDI tem o objetivo de definir na prática ações para o crescimento pessoal e profissional, fortalecendo os pontos fortes e desenvolvendo as oportunidades de melhorias identificadas na avaliação. Um plano de desenvolvimento individual deve analisar a situação atual, identificando as competências que a função exige e o que o avaliado apresenta. Após essa análise inicial, deve identificar as competências e anticompetências, fortalecendo os pontos fortes e aproveitando as oportunidades para desenvolver as habilidades que precisam ser desenvolvidas. A conclusão do PDI deve definir as metas e prioridades, e principalmente as ações que devem ser realizadas. Disponibilizamos no material de apoio o modelo de formulário para a realização do PDI.